A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Obrigado por estar aqui assistindo este vídeo, onde eu vou estar trazendo a ministração da Palavra de Deus para o teu coração. A mensagem de hoje, providência de Deus. E vou me basear em 1 de Pedro, capítulo de número 5 e versículo 7. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5 e versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bem, nos dias atuais que nós estamos passando, são dias de muita insegurança, tantas incertezas. É a pandemia, o medo de ser contaminado, é o risco de estar constantemente debaixo dessa sentença de morte aparente, em que a gente tem que se cuidar a cada instante para não nos contaminarmos. E também é a crise econômica que já atingiu não somente o nosso país, atingiu o mundo. Todos os economistas mundiais estão apontando para uma grande recessão mundial. E o nosso país ele não será isento dessa recessão, já estamos vivendo essa recessão. Então, as incertezas do medo da contaminação e também do medo da falência, o medo da perca do emprego, o medo da quebra econômica, a incerteza do que vai acontecer amanhã conosco, o pão, as despesas diárias, todas aquelas preocupações que um pai de família, que uma mãe de família tem. Então eu quero te dizer nessa noite que em tantas incertezas e inseguranças, será que nós temos alguma base? Será que existe alguma base em que possamos nos apoiar num momento tão caótico como esse que estamos vivendo? Uma base, um local onde nós possamos nos apoiar para não sermos arrastados para a depressão, para a crise de ansiedade, para perdermos o sono, para nos abatermos, para adoecermos, para tomarmos decisões precipitadas. Será que existe alguma base em que nós possamos nos firmar para acalmar o nosso coração? Será que nós realmente temos essa base sólida em que nos apoiarmos? Bem, eu quero dizer uma coisa. Você quer as respostas para essa pergunta? Então fique comigo até o final dessa mensagem, porque é justamente sobre isso que eu vou falar nesta noite. Eu vou trazer respostas a essas perguntas, porque eu vou falar sobre 5 verdades sobre a providência de Deus. Lembra o texto que nós temos lido? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu vou falar sobre 5 verdades sobre a providência de Deus para com o seu povo. A primeira verdade sobre a providência de Deus é que ela dá proteção. Nós vemos claramente isso em Isaías, capítulo 25, versículo 4, que diz o seguinte: porque foste a fortaleza do pobre. Isaías está se referindo ao Senhor. Porque, Senhor, tu foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Interessante nós notarmos que nas palavras de Isaías ele está colocando no passado. Ele está colocando como uma verdade que já foi experimentada. Não é uma verdade que precisa ser comprovada, mas está colocando como uma verdade comprovada que já foi vivida. Porque tu, Senhor, foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Então nós vemos aqui 2 aspectos dessa proteção da providência de Deus sobre as nossas vidas. O primeiro aspecto é porque a provisão de Deus protege na necessidade. Ou seja, quando o servo de Deus está precisando, está carente, está tendo uma necessidade, como a necessidade que nós temos nos dias atuais, a necessidade de termos recursos para as nossas despesas, temos o nosso mantimento, temos o dinheiro que é necessário, então nós temos o nosso emprego, temos o nosso negócio que esteja girando, que esteja gerando subsistência financeira para nós, e também a necessidade de proteção contra essa pandemia, contra este vírus
nocivo, terrível que está assolando o mundo inteiro. Então, nós temos que entender que a providência de Deus, ela se faz presente nesse momento de necessidade. Entenda isso, a presença de Deus se faz presente agora. Ele está sobre a sua vida e ela te garante que Ele é aquele que dá a sua provisão, aquele que supre você, protegendo na necessidade. Outro aspecto é porque a provisão de Deus protege nos ataques dos opressores. E nós temos tantos opressores que estão nos rodeando. Nós temos as más notícias, as previsões pessimistas alarmantes. Nós temos também aqueles que se aproveitam desse momento de instabilidade para tentar roubar-nos, tirar de nós a nossa paz, até realmente tirar de nós os nossos bens, nos assaltar, nos roubar, e aqueles que querem nos oprimir e realmente nos deixar para baixo. Então, nesse momento, você tem que cuidar, né? Você tem que entender, você tem que se lembrar que existe para você proteção. A providência de Deus te dá proteção nesse momento contra o ataque dos opressores. Então você está seguro porque no momento da necessidade você pode contar com a proteção de Deus. E no momento de ser atacado, você pode contar com a proteção de Deus sobre a tua vida contra o ataque dos inimigos, contra o ataque dos opressores. E o profeta Isaías usa uma expressão muito bonita. Ele diz, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Ou seja, o muro segura a tempestade. E ele diz que o ataque dos opressores é como um sopro apenas. Ele coloca no diminutivo. Diante do quê? Do muro. E quem é o muro? O muro é a providência de Deus, é a proteção de Deus ao teu redor, ao redor da tua casa, ao redor dos teus negócios. Ele é a tua proteção na necessidade que você está passando, que nós estamos passando, e contra o ataque de qualquer tipo de opressor contra as nossas vidas. A segunda verdade sobre a providência de Deus é que ela dá presença constante. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra, com a mão direita da minha justiça. Aleluia! E nós podemos ver que essa presença constante de Deus tem três aspectos que nós podemos enxergar nessa palavra, nessa expressão do profeta Isaías. Três aspectos da presença constante de Deus em nossas vidas. A presença constante de Deus dá segurança. Ou seja, estamos seguros debaixo da presença constante de Deus. Nós podemos estar passando por um momento de muito medo. E nós temos vários exemplos pessoais, vários exemplos na Bíblia. Eu já passei por momentos em que eu estava com muito medo. Passei madrugadas em claro, enfrentando a morte. Mas, pela manhã, Deus enviou a sua presença de maneira tão forte, que aquela presença dele me deu paz. Minha pressão estava lá nas alturas, a ponto de ter um derrame, sem ter para onde recorrer no local onde eu estava. E o que aconteceu? O Senhor fez com que ela baixasse normalmente, somente com a presença dEle. Quando a gente sente a presença dEle nos dá segurança. E a presença dEle também, que é uma presença constante, ela dá fortalecimento. Ela fortalece a você, ela renova as tuas forças. Os que esperam no Senhor serão como a águia, serão renovados, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, e voarão com asas da águia. Então, a presença constante de Deus, quando você sente que Deus está na tua vida, então você é fortalecido. O medo vai embora, a insegurança, as incertezas vão embora, os temores vão embora, e você é fortalecido na tua fé. Mas ainda tem um terceiro aspecto, a presença constante de Deus dá apoio, dá sustentação, dá base para que você possa se firmar. A presença constante de Deus, ela é maravilhosa. Então,
descanse na presença de Deus. E eu tenho certeza que nesse momento o Senhor está fazendo você sentir que a presença dele está na tua vida. Mas eu quero ir avante, porque eu falei que estarei dizendo nessa mensagem cinco verdades sobre a providência de Deus. Já falei duas, então ainda tem a terceira, a quarta e a quinta. A terceira verdade sobre a providência de Deus é que ela dá honra. Está lá em Salmo 23:5, passagem tão conhecida. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, que coisa maravilhosa. Davi, ele se coloca como que os inimigos tendo o cercado. Mas diante dos inimigos, Deus o honraria, o levantaria, o colocaria na posição mais alta. E nós temos novamente 3 aspectos aqui da honra de Deus. A honra da providência de Deus nos eleva, nos coloca mais alto diante dos inimigos. Então nós passamos momentos em que parece que nós estamos por baixo, em que somos zombados, em que existem más notícias, em que tem gente apostando contra nós e profetizando a nossa ruína. São aqueles que se tornam inimigos nossos. E eu estou falando não para você não focar nas pessoas, mas entender que essas pessoas estão sendo usadas pelo verdadeiro inimigo, pelos verdadeiros inimigos, que são os demônios que estão por trás dela, que estão fazendo, incentivando-as a terem esses pensamentos e essas palavras contra a sua vida. Mas diante do ataque do inimigo, tenha certeza de uma coisa: Deus vai te honrar diante daqueles que estão apostando contra você. Porque a honra da providência de Deus nos eleva diante dos inimigos. E porque a honra da providência de Deus nos trata como privilegiados. Para você entender como que eu tirei esses 3 aspectos, né? Porque além do aspecto do privilégio, de ser privilegiado, a honra da providência de Deus também nos trata com carinho declarado. Nós temos que entender o que significa a expressão de Davi quando ele diz que unges a minha cabeça com óleo. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nos tempos antigos, acredito que até hoje no Oriente, o que acontece? Quando alguém era convidado, ou quando alguém convidava alguém para ir para a sua casa, e ele tinha um prazer, só convidava aquele que realmente fosse amigo, a quem ele amava, a quem ele realmente tinha em alto preço. Então ele trazia para a sua casa para comer na sua mesa. Então quando aquela pessoa chegava na porta dele, então os escravos, os servos daquela casa iam lavar os pés da pessoa. E quando o anfitrião, ele tinha uma honra muito grande para com aquela pessoa, ele amava muito aquela pessoa, aquele convidado, não eram os escravos que lavavam os pés do convidado, mas o próprio anfitrião, ele lavava os pés do convidado. E depois ele ungia a cabeça da pessoa com óleo perfumado, dizendo que estava muito honrado em ter aquela pessoa. E ele beijava o seu rosto, tratando-o como irmão e trazendo para dentro da sua casa. E na mesa, ele colocava numa posição privilegiada na mesa, e ele servia as melhores comidas, a melhor porção para aquela pessoa. E ele colocava, enchia o copo do anfitrião com o melhor vinho. E o que acontece? Ele estava dizendo diante de todos quanto que ele amava aquele convidado. Ele estava honrando de uma maneira extraordinária. Lá na porta, o recebendo diante dos vizinhos e ele mesmo lavando os pés do convidado. Ele ungindo a cabeça do convidado com óleo perfumado e o beijando e trazendo para dentro da sua casa. E mostrando para o convidado quanto ele amava, dando o melhor lugar na mesa e ele dando as melhores porções. E mantendo o copo do convidado cheio. O que isso quer dizer? Enquanto ele mantinha o copo do convidado cheio, ele estava dizendo: eu não quero que você vá embora. Então ele mantinha sempre o copo cheio. Aí Davi usa uma extrapolação dessa demonstração, desse carinho declarado, desse amor declarado, dessa amizade, dessa aliança declarada diante de todos, publicada diante de todos. Ele fala que o cálice deles não estava cheio. Ele fala: tu fazes o meu cálice transbordar. Ou seja, o Senhor quer tanto que nós fiquemos na presença dele, que ele nos honra diante dos anjos. E
ele mantém o nosso copo não cheio, mas ele faz transbordar. Ele está mais do que dizendo, eu quero que você fique comigo, é um prazer ter você comigo aqui, continua comigo, eu quero que você continue comigo, eu não quero que você vá embora. Então, a providência de Deus nos eleva diante dos inimigos, nos colocando numa posição de destaque, ela nos trata como privilegiados, nos dando o melhor lugar, e ela nos dá um carinho declarado, que é o copo cheio, que é o copo transbordante. Então, meu querido irmão, saiba que Deus tem um prazer muito grande na sua vida, e que você não é um Zé Ninguém, como alguém pode estar profetizando, e como alguém pode estar torcendo e estar realmente querendo a tua ruína. Não se preocupe com isso. Deus vai te honrar. Deus te honra para você, porque a providência de Deus te dá honra no momento certo. E nós temos ainda a quarta verdade sobre a providência de Deus, é que ela dá sustentação. Salmos ainda 18 e 35 diz o seguinte: também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Eu posso ver aqui pelo menos dois aspectos dessa sustentação, de sermos sustentados por Deus. A providência de Deus providencia para que nós não caiamos, segura-nos para que nós não tropecemos nas pedras do caminho, na nossa fraqueza, para que os nossos joelhos não se dobrem e nós caiamos na estrada, mas Ele nos sustenta para que nós possamos continuar a caminhada. A sustentação da providência de Deus nos livra dos ataques do inimigo. Estamos sendo atacados, mas o Senhor nos livra. Ele nos sustenta diante dos inimigos. Eles podem nos lançar pedras, eles podem nos armar laços, eles podem providenciar armadilhas, eles podem até tirar algumas coisas de nós. Mas tem uma coisa, Deus está nos sustentando. Ele não vai nos permitir que nós caiamos diante do inimigo, que nós caiamos na batalha. E a providência de Deus, ela também nos dá a vitória contra o inimigo. Não somente nos livra, mas nos dá vitória. Não somente nos protege com seu escudo, não permitindo que aquelas flechas, que aquelas lanças nos ataquem, nos atinjam, nos protege, mas muito mais do que ficarmos na defensiva, Ele vai nos dar a vitória sobre o nosso inimigo. Você pode se julgar muito fraco diante dos ataques do inimigo. Você pode se julgar muito fraco e muito pequeno, muito pequena, diante dessa situação que nós estamos enfrentando. Mas tem uma coisa, nós temos alguém que é muito forte e a providência dele nos dá esse sustento. Você não cairá diante daqueles que te atacam. Você não cairá diante das más notícias. Você não cairá diante do ataque do inimigo. E não somente você ficará na defensiva, não, mas você terá vitória. O Senhor te dará vitória contra todos os inimigos, das fofocas, das más notícias, das provocações, de tudo aquilo que pode estar armando contra você. Deus te dá a vitória. Seja uma atitude desleal de um colega de trabalho que está colocando o teu emprego em risco, seja a concorrência desleal de um concorrente contra o teu empreendimento, por uma fofoca, por uma mentira, por uma atitude maligna dele para tentar realmente quebrar você, tirar você do mercado, não tem importância. O Senhor te protege e o Senhor te dará a vitória. O Senhor vai te levantar diante dos inimigos. Você não cairá diante dos inimigos, mas o Senhor te susterá e te dará a vitória. Aleluia! E a quinta verdade sobre a providência de Deus é que ela dá longevidade protegida. Ela te faz avançar, te multiplica os dias na terra. A longevidade aqui fala de cabelos brancos, de chegar até a velhice, e não chegar a uma velhice desamparada, mas uma velhice protegida. Isaías 46:4. E até a velhice, é o Senhor que está falando, e até a velhice eu serei o mesmo. Até a tua velhice, porque Deus não envelhece, então até a tua velhice eu serei o mesmo. E ainda até os teus cabelos brancos, né? Que aqui fala cãs, cabelos brancos, e ainda até os teus cabelos brancos, quando você chegar um velhinho, uma velhinha, eu vos carregarei no colo. Eu vos fiz, vocês são feitura minha. Eu vos levarei, estarei conduzindo vocês. Eu vos trarei para a presença dele e eu vos livrarei. Então, o Senhor promete para nós que nossos dias na terra serão multiplicados e em todo o tempo nós estaremos amparados. E mais três aspectos aqui dessa
longevidade protegida pela providência de Deus. É que estamos sob os cuidados dele. É ele mesmo que está cuidando de nós. É porque estamos sob a sua proteção, sendo cuidados por ele e sendo protegidos por ele. E é porque nós estamos também sendo, no seu livramento, nós temos livramento de todos os ataques e de todos os perigos. Porque o Senhor é aquele que cuida de nós até quando ficarmos velhos. E em cima dessa palavra, dessa promessa de proteção, existe uma outra promessa. É que os nossos dias serão multiplicados na terra. Então, meu irmão, nessa mensagem que eu estou transmitindo para você, eu quero te dizer uma coisa. Nesses dias de crise, nesses dias de incertezas, nesses dias de tanta angústia e perturbação, que quer tirar o teu sono, quer roubar a tua saúde, mas descanse na providência de Deus. Porque a providência de Deus, ela é a que te dá vida. Descanse na presença constante de Deus em sua vida. A proteção de Deus, ela é permanente, é constante. 24 horas por dia você pode contar com a presença constante de Deus. E descanse na sustentação de Deus. Ele é aquele que te sustenta, que te segura para que você não caia. Você não caia na jornada e você também não caia diante do inimigo nas batalhas. E descanse na proteção de Deus sobre você todos os dias da tua vida, porque Deus é aquele que prolongará os teus dias na terra. Então, aquiete o teu coração e descanse na providência de Deus que está sobre a tua vida. Pai querido, mediante esta mensagem, eu quero abençoar o teu filho, abençoar a tua filha, Senhor. Que tu já tens transmitido através dessa palavra, tens transmitido paz, tens transmitido esperança, estás fortalecendo, estás renovando, e estás, Senhor, renovando os teus votos para com teu filho e para com a tua filha, dizendo para o teu filho e para a tua filha, para estar tranquilo, porque a tua providência está sobre a vida dele, está sobre a vida dela, está sobre a sua família, e pode descansar, porque o Senhor cuida de ti. Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém.